creepypasta, que são contos encontrados na internet que são basicamente projetados para choque e surpreender o leitor. É tipo de como a internet da versão do que senta-se em torno de uma fogueira e dizendo assustadoras histórias. E acho que o quê? Aqui estão de 10 a mais para o seu leitura prazer. Apenas não leia esta lista à noite. 10.999 simplesmente conhecido como 1999. Esta história é um dos mais realistas e refrigeração lendas urbanas na internet. O conto segue a viagem de um canadense blogger chamado Elliot como ele faixas para baixo o significado de um misterioso canal de televisão que ele observava no ano 1999. Lembrou-se de que seja extremamente esboçado e, em retrospectiva, se deu conta de que era muito provavelmente executado por um local predador. Como ele continuou a investigar, ele aprendeu que o homem executando o canal foi a tentativa de atração crianças em sua casa para sacrificial fins. Para culminar tudo, Elliot também conta de que o enlouquecido homem foi torturar e matando crianças ao vestir um urso traje e chamar-se o Sr. Urso. Há apenas um par de mostra que foi ao ar sobre este misterioso canal, muito provavelmente porque era apenas operacionais de 4 p.m. de 9 p.m. O primeiro show foi chamado Booby e em destaca caracteres que foram live action mãos em cima de uma tabela, que foi obviamente muito baixo orçamento. O show estrelou uma mão chamado Booby que encontrar-se em uma situação diferente a cada episódio. No entanto, o episódio tem progressivamente estranho. Na verdade, durante um episódio intitulado Jogar com Tesouras, Booby parecia ser que prende um par de tesouras enquanto o outro, menor mão foi masturbando violentamente no fundo, como se fosse sendo força realizada no ar. Booby, em seguida, procedeu a repetidamente estab o menor mão com a tesoura, enquanto um abafada da criança grito pode ser ouvido. A tesoura, eventualmente, tem que o osso e fez um horrível crunching som. Que foi a última vez Elliot nunca viu um episódio de Booby.nest sobre o psicóticos programação foi o Sr. Urso Adega, que em destaque mentais instável homem vestido como o Sr. Urso. O que realmente continuou durante o Sr. Urso episódios são muito sangrenta para descrever aqui, então você tem que ler o resto de você mesmo. Eventualmente, a polícia interveio e desligou o sádico canal de TV para o bem. Obter mais creepypasta e histórias de horror quando você compra Pesadelo Máquinas, creepypasta, lendas urbanas, e contos de loucura em Amazon.com. Novela Couve. Esta história começa com um fórum segmento que fala sobre um velho crianças mostrar a partir de anos 70, que foi cerca de uma menina que imaginava-se para ser amigo de piratas. O show tinha alguns controvérsia, porque, durante um determinado episódio, mostrou cada personagem gritando para toda a duração do episódio. Tudo o que fez foi literalmente ficar em um lugar e grito, enquanto a menina gemeu e chorou como se ela tinha sido passando por horas deste. Como memórias do show foram compartilhadas e para trás entre os comentadores no segmento, tornou-se claro que abaixo do show bonito e baixo orçamento aparência, havia algo escuro e perturbador. Até o final de sessão de comentários, foi implícita que o show foi muito mais sinistras do que uma meia se lembrou infância de memória. Um particular de memória que realmente se destacou foi o principal bandido do show, um esqueleto de caractere chamado de Pele Tomador. Aparentemente, a boca deslizou e para trás em vez de abertura e fechamento. Um comentário mesmo recordar que, quando a menina perguntou-lhe sobre a sua boca, a Pele Tomador ignorado ela, olhou diretamente para a câmara, e respondeu, para moer sua pele. Como acontece, um dos comentadores tem curioso sobre a legitimidade do show, então ele perguntou sua mãe se lembrou-se de um anos 70 do miúdo mostrar chamado Vela Cove. Ele foi realmente surpreso que lembrou-se-lo. Aparentemente, ele lhe perguntar para permissão para vê-lo, e, em seguida, vá para ajustar a televisão de estática para assistir mortos ar durante 30 minutos. 8 Araque em 2003, no Nordeste Estados Unidos,
Houve um incidente envolvendo uma estranha, humanos como criatura que atraiu um monte de atenção da mídia local. Após a história inicialmente quebrou, a maioria dos online e documentos escritos foram misteriosamente destruídos. Embora essas contas foram ido, avistamentos de a criatura continuou a se tornar ainda mais frequentes. O que é estranho é que muitas pessoas reagiu de forma diferente para a criatura. Na verdade, as emoções experientes variou de traumática níveis de medo a um quase infantil sentido de curiosidade. O avistamento continuou, e assim a caça para obter mais informações começou. Finalmente, em 2006, uma colaboração de vários pesquisadores feito uma refrigeração descoberta. Eles revelou cerca de 2 dezenas de documentos que data do século XII para o presente dia. Todos eles descrevem vários avistamentos de uma criatura chamada de Urraque. A visão que destacou-se o mais era uma mulher de conta que datada do mesmo ano de a descoberta. Uma sinopse é fornecido abaixo. Uma mulher acordou no meio da noite e acidentalmente acabou de vigília seu marido também. Ela pediu desculpas e seu marido virou-se de olhar para ela. Ele ofegou e imediatamente agarrou sua esposa, temendo para sua segurança. Ao pé da sua cama, sentar-se de frente para longe deles, foi o infame criatura que foi descrito como parecendo um grande, calvo cão. Enquanto o casal de olhos estavam ainda a ajustar ao escuro, a criatura saltou para cima e se agachou menos de um pé do marido rosto. Ele olhou para ele por um tempo, em seguida, fez um traço para seus filhos de quartos. Aterrorizado o casal imediatamente correu depois que, temendo o pior para seus filhos, mas eles foram muito tarde. Corriam direto para a sua filha do quarto, apenas para encontrá-la mutilados e perto de morte. Como sua filha estava morrendo, suas palavras finais foram: "Ele é Urraque." Então, misteriosamente como ele apareceu, Urraque desapareceu, nunca ser visto novamente. 7 Onde bad crianças vão Este creepypasta descreve um fotógrafo que decidiu para saber mais sobre um velho. Crianças mostram que ele usou para ver como uma criança em tempos de guerra Líbano. A partir de o que ele lembra-se, a meia hora a mostrar contou como muito gráfico imagens e assustar táticas para manter as crianças de mau comportamento. Ele acredita que o show foi uma tentativa por os meios de comunicação para manter as crianças em xeque, como o moral de cada episódio girava em torno de alguns estrita ideologia, tais como bad crianças mantenha tarde e bad crianças roubar alimentos do frigorífico à noite. No entanto, a única coisa que o fotógrafo se lembrou o mais foi o fechamento cena de cada episódio. Era o mesmo cada vez. A câmera se lentamente zoom para um velho, enferrujado porta de ferro, e como ele tem mais perto, gritos pode ser ouvido. O mais próximo a câmera tem que a porta, o mais alto e mais clara os gritos seria. Quando o gritando não terá nenhuma pior, um árabe texto leitura que é onde bad crianças vão seria pop-up, assim que significa o fim do episódio. Faz-te encaminhamento para o presente. De alguma forma, o fotógrafo conseguiu rastrear um estúdio em que o velho show foi filmada. Embora o lugar parecia que tinha sido abandonada por um longo tempo, o infame enferrujado porta de sua infância ainda estava lá. Em seguida, ele descobriu que além da porta estava um pequeno quarto que foi coberto de vestígios de sangue, fezes e ossos. O que com medo mais que foi uma engaiolados microfone que pendurado no meio da sala. 6 A fechadura Esta lenda envolve um homem que verificados em um hotel para algumas noites. Depois que ele obteve seu quarto-chave, a mulher na recepção do hotel advertiu-lhe que houve uma porta sem número no caminho para seu quarto. Ela explicou que a bloqueado quarto foi utilizado para o armazenamento, e ela também advertiu-lhe não para ir para o quarto, ou mesmo olhar dentro. O homem, embora intrigado, foi direto para seu quarto sem pedir mais perguntas. Mas pela segunda noite, sua curiosidade tem o melhor de lo. Tentou transformando a porta botão, mas a ser bloqueado, assim como a mulher afirmou. Não deve ser dissuadido tão facilmente,
O homem procedeu a pé através da fechadura. Para além da porta foi o que parecia um normal quarto de hotel, exatamente como sua própria. No entanto, no canto estava muito pálido mulher com a cabeça de repouso contra a parede oposta à porta. Confuso, o homem voltou para o seu rom. No terceiro dia, o homem decidiu olhar através da fechadura mais uma vez. Desta vez, tudo o que ele viu foi a cor vermelho, nada mais, apenas uma constante, profunda sombra de vermelho. Talvez a mulher tinha suspeita de que alguém foi espionando ela e tinha bloqueado-lo com alguma coisa. O homem decidiu que ele pergunte à mulher na recepção do hotel. Ela suspirou e perguntou se o homem tinha olhou através da fechadura. Depois que ele confirmou que ele tinha, a mulher procedeu a dizer-lhe toda a história. Há muitos anos, ela disse, um homem tinha assassinado sua esposa em muito quarto, e seu santo agora assombra-lo. Seu santo é dito ser muito pálido, exceto para seus olhos, que são injetados vermelho. 5 anjos estátua. Esta história começa com um casal que decidiu que eles queriam para sair para a noite, por isso eles chamaram a sua habitual babysitter para cuidar de as crianças. Quando o babysitter chegou, as crianças já estavam dormindo, para que ela decidiu que ela iria passar o tempo assistindo a alguns TV. No entanto, a única TV na casa que tinha cabo foi situado dentro dos pais' quarto, para que ela chamou-os para ver se ele foi legal com eles. Os pais concordou, mas, em seguida, o babysitter perguntou se ela poderia encobrir o anjo estátua que foi situado no quarto, uma vez que a fez sentir nervoso. Ao ouvir isso, o pai hesitou. Em seguida, encarregou-la a imediatamente obter as crianças para fora da casa e chamar a polícia, porque eles não possuem anjos estátua. Na polícia chegou, o babysitter e as crianças foram encontrados sem vida em uma associação de sangue, e a estátua desapareceram. Assustar-se parvo com creepypasta, a expandida edição Amazon.com. 4. Vigarista. O Vigarista é um horrível internet lenda urbana que foi publicado em 2009. Trata-se de um clipe de vídeo que aparentemente é tão preocupante que traumatiza todos que relógios Lu. Aparentemente, o clipe de vídeo em destaque é cenas de morrer crianças, excruciante gritos, e close-ups de exorcismos e corpses. Alto galgo como o Vigarista seria de fato horrível relógio. Felizmente é inteiramente uma obra de ficção. A pessoa que começou a lenda admitidos em 2009 que o chamado capturas de tela do vídeo foram realmente retirado do filme Pocotic. Embora a maioria das pessoas agora sei que é uma farsa, ainda é uma terrível história para contar em torno de uma fogueira. Alguns têm mesmo ido a milha extra e recriado o vídeo se, a fim de tentar e passá-lo fora como a coisa real. 3. SCP Fundação. O seguro, contém, e proteger Fundação AKSCP Fundação, é uma ficção organização com um escuro passado que apareceu pela primeira vez de volta em 2007. O SCP Fundação tem inúmeros médicos, os pesquisadores, e agentes com o objetivo de compreender e catálogo anormais criaturas e objetos, que são conhecidos simplesmente como SCPs. A Fundação se esforça para evitar que o SCPs de ficar nas mãos dos outros e para o mundo exterior, a fim de pesquisar essas criaturas. A Fundação executa experiências no corredor da morte presos. SCP-173 foi a criatura que começou tudo. É descrito como uma estátua como criatura com um sangrento rosto e curtos membros. Também tem sido registrados que esta criatura não pode mover em direto visão, mas uma vez contacto com os olhos é quebrado, ele vai imediatamente matar sua vítima quebrando o seu pescoço, e, portanto, que tem de ser constantemente observado. Outro exemplo é SCP-682, que é dito ser um indestrutível, altamente adaptativa, répteis criatura. É um dos mais populares criaturas na SCP-Wiki. 2. Jeff. O assassino Jeff foi um rapaz pequeno que mudou-se para uma nova casa. O dia em que ele se mudou ele foi convidado a um vizinho da festa de anos,
Então ele decidiu tomar seu irmão Leon junto com ele. Quando Jeff e seu irmão foram esperando em uma paragem de autocarro, 3 adolescentes atacaram-los. Jeff com sucesso derrotado seus atacantes e deixou-los na rua com quebrado pulsos e faca feridas. Após este calvário, Jeff logo percebeu que ele realmente gostava de infligir dor em outros. Foi sempre uma sensação de que ele tinha dentro dele, mas apenas parecia para obter mais forte, quando ele foi provocado ao Angered.on numa noite logo depois disso. Jeff e mãe foi acordado por alguém chorando na casa de banho. Quando ela entrou no quarto, ela encontrou Jeff escultura permanente sorriso em seu rosto. Ele tinha também conseguiu cortar suas pálpebras, de modo que ele nunca poderia sono. Vendo que seu filho tinha ido insano, sua mãe correu a partir do espaço para acordar seu marido. Ela parou frio quando viu Jeff pé na porta, uma faca agarrou em sua mão. Mamã, você mentiu, foi a última coisa que nunca ouviu. Com seus pais agora mortos, tudo o que permaneceu foi seu irmão. Lil tinha acordado quando ouviu abafadas sons de seus pais quarto. Quando ele não ouvir qualquer outra coisa, tentou voltar para dormir, mas não podia agitar a sensação de que alguém estava observando-o. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma mão fixada para baixo sobre sua boca e ele sentiu uma quente lâmina de mergulho em seu estômago. Lil tentou fugir do irmão Aderência, mas já era tarde demais. Jeff disse. Basta ir para dormir. Jeff nunca foi visto novamente, mas diz a lenda que Jeff ainda está lá fora, esperando. Normal pornografia paranormal People 10 Normal pornografia. Esta lenda urbana começa com um padrão cadeia carta pedindo destinatários para visitar o site normalpeople.com, porque ele foi para a boas da humanidade. Naturalmente, tendo tal intrigante URL, muitos decidiu para verificar para fora. Como descobriu-se, foi bastante básico o website com uma parede de texto, visite a página. A única coisa que estendeu foi o site do slogan, Normal Pornografia para Pessoas Normais, um site dedicado para a erradicação da anormais sexualidade. Além disso, nada foi de particular interesse. Uma vez que as pessoas visitou o site, a maioria das pessoas deixar depois de ver que era apenas um monte de palavras. No entanto, aqueles que presos ao redor de descobrir que um monte de as palavras do chato texto foram realmente download links para vários angustiantes vídeos. O chocado pessoas, então, se reúnem em torno fóruns e partilhar as suas experiências. Bem como os vídeos tenselvas.onde também este vídeos foi chamado pianuta.avi, que mostrou um homem, mulher, e um cão em uma cozinha. A mulher que prepararam manteiga de amendoim sanduíche, que o homem, então, dar-lhe para o cão. Isso aconteceu para um todo meia hora. Os vídeos, em seguida, rapidamente tomou uma volta para o pior, com o mais estranho sendo Jimbo.avi. Aqui, um obeso meme é visto realização de 5 minutos. Foi um pouco engraçado, típica meme coisas, mas nos últimos 30 segundos, o homem é visto soluçando o silêncio com o seu meme roupa e maquiagem ainda em Stumps.avi é 5 minutos de vídeo de um homem sem pernas tentativa para quebrar dança em uma cozinha semelhante ao que mostra a pianuta.avi, mas muito mais sujo. O homem cai em exaustão, e pede alguém off-tela para deixá-lo o resto. Fora da tela a pessoa torna-se furioso e grita com o homem para manter dança, que ele faz. Como o vídeo termina de repente, fora da tela a pessoa pode ser ouvido screaming.t vídeo privacy.avi começa com uma mulher masturbando em um colchão, enquanto o homem sem pernas de Stumps.avi passeios ao redor em suas mãos usando algum tipo de duende máscara. O que é incomum sobre este vídeo é que a porta está aberta, enquanto no resto é fechada. Este é importante porque, perto do fim do vídeo, um animal pode ser visto rapidamente que atravessa o hallway. Finally,
Useless.avi é de 18 minutos de pura terror. Uma mulher loura é amarrado e sua boca é gravado fechada. Após a 7 minutos de marca, um homem em um terno abre a porta, mas não inteiro. Em vez disso, o animal que foi brevemente visto em privacy.avi entra. É revelado a serem vítimas de abuso chimpanzé, com o seu cabelo raspado e pintado vermelho. O homem fecha a porta atrás de si, deixando a ligado mulher só com o animal. A fome chimpanzé fareja o ar, avisa-os a mulher, e imediatamente começa a maul viva. O assalto continua para uma excruciante 7 minutos, até que sua eventual fim. O vídeo termina com o chimpanzé festa sobre o cadáver. Se você gosta deste vídeo, por favor, clique em gostei e assine nosso canal. Obrigado por assistindo.